Olá, primeiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as instituições sociais. Então, vamos ver o que é as instituições sociais. As instituições sociais são instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, as quais reúnem um conjunto de regras, procedimentos reconhecidos pela sociedade. O que é uma instituição? É toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade e com caráter normativo, ou seja, define regras, normas e exerce controle da sociedade. Alguns exemplos de instituições sociais que nós temos é a igreja, a escola, o Estado, a família, ou seja, instituições sociais serão esses instrumentos de regulamentar as ações humanas, no qual vão ser esse conjunto de regras, de normas, de leis, e vai exercer um controle sobre a sociedade. As pessoas vão reconhecer as instituições sociais como, então, instrumento reguladores e normativo das ações humanas. Então, as instituições sociais terão esse caráter normativo, esse caráter que ela vai definir normas e regras. E as instituições sociais, então, vai fazer o controle social, na sociedade. As instituições sociais, então, são formadas para atender às necessidades sociais. Servem de instrumento de regulação e controle das relações sociais e das atividades dos membros da sociedade que são inseridos. Para isso, dispõe de um poder normativo e coercitivo, aceito pela maior parte da população. Então, as instituições sociais vão servir para controlar a sociedade, para que a sociedade tenha uma norma, para que ela tenha uma harmonia, para que atenda às necessidades sociais, para que a sociedade não fique em estado de anomia, que seria o estado de sem normas, sem leis, sem regras. As instituições sociais servem justamente para regulamentar, e controlar as ações sociais e as atividades dos indivíduos que estão inseridos na sociedade. Por isso que as instituições têm esse caráter de normativo, por isso que as instituições sociais vão manter a ordem e as regras, desde lá da família, no qual você aprende desde a infância o certo, o errado, o que pode, o que não pode, você aprende seus valores, você aprende ética, assim como a escola também é uma instituição social, no qual a gente aprende não só o português e a matemática, mas também como viver em sociedade. A igreja também vai trazer esse caráter normativo de regras, de conduta, e o Estado também, o que pode e o que não pode, o que é o justo e o que é injusto na sociedade. Então, as instituições sociais têm esse caráter normativo, ou seja, o indivíduo vai ser obrigado a seguir uma norma, a seguir uma regra. E esse caráter coercitivo, no qual, como nós vimos, como Emile Durkheim, coercitivo, o indivíduo vai se sentir pressionado a agir de determinada forma. Então, essas instituições sociais, eles são aceitos pela maior parte da população. Então, as características das instituições sociais. A exterioridade são dotadas de realidade externa ao indivíduo, ou seja, está fora do indivíduo, não depende da vontade do indivíduo para ela acontecer ou não, para ela existir ou não. Objetividade. Quase todas as pessoas reconhecem as instituições sociais como algo legítimo, As pessoas reconhecem a necessidade das instituições sociais para que se mantenha a ordem, para que se mantenha as leis, para que se mantenham as regras sociais. E a coercitividade. As instituições sociais têm o poder de exercer pressão sobre as pessoas, de modo a levá-los a agir segundo os padrões de comportamento considerados corretos pela sociedade. A coercitividade vai fazer justamente as pessoas a agir de maneira
padrão, de maneira justa, de maneira correta. Ou seja, o indivíduo vai se sentir pressionado a agir de determinada forma, senão ele vai sofrer uma coerção, ele vai sofrer uma sanção, ele vai sofrer uma punição. E no caso, quem vai punir é o Estado, né? A família também pode punir se o filho comete um erro, né? A escola pune se um aluno comete um erro. E a igreja também pune lá o seu fiel. Ou seja, essas instituições têm esse caráter que é exterior ao indivíduo, né? Exterior à realidade externa do indivíduo, né? Independente da vontade do indivíduo. Antes do indivíduo nascer, já existiam essas instituições sociais para que se mantenham as regras, as normas e o controle social, e no qual os indivíduos reconhecem as instituições como algo legítimo, ou seja, elas reconhecem que as instituições fazem parte da sociedade para que se mantenha a ordem e a harmonia social. E os indivíduos, então, vão levar em conta essas instituições sociais para que não sofram sanções. As instituições sociais também têm outras características, como a autoridade moral. As instituições são reconhecidas pelas pessoas como tendo o direito legítimo de exercer seu poder e obrigar os integrantes da sociedade, pela força ou pelo convencimento, e agir segundo determinados padrões. Então, as instituições sociais têm esse caráter, né, e essa autoridade moral, né, e aí as pessoas reconhecem as instituições sociais, né, e as instituições sociais, como nós vimos, a escola, a igreja, o Estado e a família, têm esse poder de convencimento, né, no qual o indivíduo deve agir de determinada forma, né, a coercitividade, e agir segundo determinados padrões, seguindo a ideia também da consciência coletiva, ou seja, as instituições sociais têm esse direito, esse poder legítimo reconhecido pelas pessoas, né? Se um fiel comete um pecado, ele tem lá a penitência. Se um aluno infringe as regras, ele é punido através de advertência. Se um pai desobedece um filho desobedece um pai, ele é castigado, né? Na igreja, no Estado, quem comete um crime é punido, pode ser preso, né? Ou seja, tem essa autoridade moral, esse poder legítimo que obriga os indivíduos da sociedade a agir de maneira correta, né? Pela força ou pelo convencimento. E a outra característica é a historicidade. As instituições já existiam antes do nascimento do indivíduo e continuarão existindo depois da sua morte. Elas têm a sua própria história, ou seja, historicidade é justamente aquilo que é algo fora do indivíduo, externo ao indivíduo. Já existia antes dele nascer e vai continuar existindo após o seu nascimento, pois ela tem a sua própria história. Agora nós vamos ver as instituições e os grupos, né, e os grupos sociais. As instituições, então, vão normatizar os grupos sociais. Então, o grupo social é diferente de instituição social. Os grupos sociais são um conjunto de indivíduos com objetivos comuns, envolvidos num processo de interação mais ou menos contínuo. Já as instituições sociais se baseiam em regras e procedimentos que se aplicam a diversos grupos, ou seja, instituições sociais são diferentes de grupos sociais. Nos grupos sociais, os indivíduos se agrupam com objetivo em comum, né? E vai ter uma interação mais ou menos contínua. Já as instituições sociais vão se basear nas regras, nas normas, nas leis e nesses procedimentos que vai se aplicar aos diversos grupos. Então, as instituições sociais são interdependentes. Uma instituição não existe isolada das outras. Há entre elas uma relação de interdependência, de tal forma que qualquer alteração em determinada instituição
pode acarretar mudanças maiores ou menores na outra, ou seja, as instituições são interdependentes. Então, o Estado vai precisar da família, a família vai precisar da escola, a escola vai precisar da igreja, a igreja vai precisar da família, ou seja, elas interdependentes uma da outra. Então, todas as instituições dependem uma da outra para que haja a coesão social. Agora nós vamos falar da instituição social família. O que é a família? O grupo primário forte de influência na formação do indivíduo. A família vai ter grande influência na formação do indivíduo. A família, então, é essa instituição social, né, que vai carregar o indivíduo e vai formar o indivíduo e vai ter essa condição de formar o indivíduo. Então, a família é o primeiro corpo social no qual os indivíduos convivem. É um tipo de agrupamento social cuja estrutura varia em alguns aspectos no tempo e no espaço. Essa variação pode se referir ao número e à forma de casamentos, ao tipo de família e os papéis familiares, ou seja, nós vamos ver que há vários tipos de família, como, por exemplo, a família monogâmica e a família poligâmica. A família monogâmica é aquela que a pessoa tem apenas um cônjuge, quer essa relação seja estabelecida por uma aliança indissolúvel, quer que se admita o divórcio. Então, a família monogâmica vai haver apenas um cônjuge, né? Vai haver apenas um companheiro ou uma companheira. A família, vamos ver a família poligâmica. A família poligâmica é aquela que a pessoa tem 2 ou mais cônjuges, ou seja, o esposo pode ter 2 ou mais esposas, como nós vemos aqui, o senhor tem 3 esposas, né? Vamos ver também a família, ao casamento de uma mulher com 2 ou mais homens pode se tratar de poliandria. Também, então, quando uma mulher tem mais de um homem, né, 2 ou mais homens, isso se dá o nome de poliandria. Poliandria é quando a mulher se casa com 2 ou mais homens. Isso é muito comum nas tribos do Tibete entre os esquimós. Então, nós temos aqui um exemplo de poliandria. Aqui nós vamos ver o casamento de um homem com várias mulheres vai se chamar poliginia. Então, quando um homem casa com mais de uma mulher, chama-se poliginia. Quando uma mulher casa com mais de um homem, se chama poliandria. Então, algumas tribos africanas é comum, né? Entre os muçulmanos também. Então, um homem com mais de uma mulher, poliandria, poliginia, e uma mulher com mais de um homem, poliandria. Formas de casamento. Nós temos também a endogamia, quer dizer o casamento permitido apenas dentro do mesmo grupo da mesma tribo, ou seja, só pode casar entre os iguais. Isso é muito comum na Índia, né? Só pode casar com os membros da mesma casta. Vamos ver que a exogamia trata-se da união com alguém fora do grupo, que eventualmente pode ser também da religião, de raça ou de classe social diferente. Então, a exogamia serão casamentos com indivíduos pertencentes a raças diferentes, a religiões diferentes, a classes sociais diferentes. A endogamia e a exogamia são formas de casamento que supõem o enlace heterossexual tradicional. Mas recentemente, porém, alguns papéis passaram a adotar legalmente o casamento homossexual.
Classificação das famílias. A família, então, conjugal ou nuclear, reúne marido, mulher e filhos, né? Essa, quando é marido, mulher e filhos, essa é a família nuclear. A família consanguínea ou extensa engloba também o casal e seus filhos, outros parentes como avós, netos, genros, noras, primos. Essa é a família estendida. Então, nós vimos aqui a família enquanto uma instituição social. Na próxima aula, nós vamos ver as outras instituições sociais, que são o Estado, a Igreja e a escola. Então, até a próxima aula.